momentos para a gente, isso, né, já está gravando de novo, para não ficar muito complicado para quem vai assistir o gravado depois, tá? Então, continuando aqui, falando dos temas relevantes para a economia, existe um negócio na economia que chama custo de oportunidade, né? Como os recursos produtivos são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas, e o fato de existir escassez faz com que os agentes econômicos tenham que decidir onde e como eles vão aplicar esses recursos disponíveis. Então, a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia, no supermercado, nas nossas decisões de compra, né? Isso porque, como os fatores de produção são limitados, só é possível satisfazer uma necessidade abrindo mão de outra. Não há capital, nem trabalho, nem terra, nem tecnologia suficiente para produzir tudo aquilo que se deseja. E a remuneração desses fatores também é restrita, restringindo a possibilidade de consumo. Então, pegando alguns exemplos dessa questão do custo de oportunidade, é o seguinte, né? A maioria de vocês já passou por isso. Eu tenho, sei lá, R$100, R$50, R$200, né? E eu tenho que fazer as compras no mercado com esse valor. Então, muitas vezes você vai comprar talvez um produto de uma marca mais barata, você vai reduzir a quantidade comprada para que isso caiba no seu orçamento, tá? Então, esses fatores, né, esse custo de oportunidade, ela faz com que a escassez, ela force os indivíduos e as famílias, as empresas e até mesmo os governos a fazer determinadas escolhas. Então, será que eu mantenho o plano de saúde da minha família e passo meu filho, por exemplo, para uma escola privada, né, já que eu só posso pagar um ou outro? Será que eu deixo por exemplo, jantar para economizar dinheiro da janta? Eu faço um bom almoço, mas economizo na janta, né? Eu vou filar na casa de alguém. Então, essas escolhas, elas acabam fazendo o que a gente chama de atividade predecessora. Eu preciso cumprir uma atividade primeiro em detrimento de outra. Eu faço um, eu faço outro, como se fosse um botãozinho de volume ali. Ou escolho um, ou escolho outro. Tá? E, mais uma vez, que os agentes econômicos tomem uma decisão, eles estarão abrindo mão de outras possibilidades. Assim, em um mundo de recursos limitados, a oportunidade de produzir um bem significa deixar de produzir outro. Eu vou citar alguns exemplos aqui para facilitar, tá? Manuel, é que a energia solar não é bem um exemplo direto do custo de oportunidade. Ela envolve um custo alternativo, né, porque você deixa de pagar o consumo da energia para pagar, por exemplo, uma prestação do financiamento de uma energia solar, que acaba sendo, né, que vai te dar um retorno. Inclusive, eu instalei em 2016 energia solar na minha casa. Eu recebi um dinheiro de herança uma vez, do meu pai que faleceu, e eu fiquei pesquisando investimento, fiquei pesquisando aonde aplicar, e a maioria dos investimentos, assim, 1%, 1,5%, quando é um investimento muito bom, dava 1,8%. E eu peguei parte desse dinheiro e apliquei. Eu instalei umas 20 e poucas placas aqui em casa, e até hoje eu tenho retorno dessa energia. Na verdade, ela ainda vai me dar retorno por uns 10, 12 anos. Então, em 4 anos ela se pagou, né? E ela ainda está me gerando, não é que ela me dá o dinheiro, mas ela faz com que eu deixe de pagar, né? Eu deixando de pagar, esse dinheiro fica retido na minha economia, na minha poupança, tá? Então, o custo de oportunidade, de um bem ou de um serviço, ele é a quantidade de outros bens ou serviços a que se deve renunciar para obtê-lo. Em outras palavras, o custo de oportunidade é um sacrifício do que se deixou de produzir, né, o custo ou a perda do que não foi escolhido e o não ganho do que foi escolhido. Então, a gente chama também de custo alternativo ou de produção sacrificada. Aí eu vou explicar um outro exemplo que talvez facilite melhor para vocês compreenderem, porque é um conceito meio chatinho de entender, tá? Aí eu vou pegar a minha sogra como exemplo, tá? Eu tenho autorização para falar dela, tá? Porque é sogra, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. É brincadeira, eu gosto muito da minha sogra, gosta muito de mim, a gente briga de vez em quando, mas a gente se entende. Minha sogra, ela mexe com bolo, doce, já há um bom tempo. Na verdade, ela trabalha com isso profissionalmente, já tem uns 20 anos aqui em casa. E
por muito tempo, ela ficava assim, trabalhando, virava à noite, e aquela sensação, não saía do lugar. Ela trabalhava várias vezes, finais de semana, virando, começava sexta-feira, 9 horas da manhã, parava domingo, 9 horas da manhã, né? Ficava, às vezes, diretão, assim, fazendo bolo e tal, para entregar. E aí, né, chegava no final do mês, as contas empatadas, não sobrava quase nenhum dinheiro, né? Eu falei, peraí, vou dar uma olhada nas suas contas, desde a aquisição da matéria-prima, o uso de ferramenta, até mesmo a sua mão de obra, o gasto da sua mão de obra. Para resumir bem a história, é o seguinte, de tudo que ela vendia, 10% do lucro. E aí ela tinha 3 produtos principais: o bolo confeitado, ela tinha os docinhos, brigadeiro, beijinho, olho de sogra, né? E os docinhos decorados, que é tipo o docinho da Peppa, da Patrulha Canina, né? Esses docinhos infantis aí. E docinho modelado, que chama. E aí, 70% da renda dela vinha do bolo, 20% dos docinhos e 10% desses docinhos decorados. Tá? Então, a conta que eu fiz para ela era o seguinte, né? Para ela produzir um bolo do começo ao fim, ela gastava, em média, né, bater o bolo, assar o bolo, né, confeitar e entregar esse bolo, ela gastava em torno de 2 horas. Tá? Um bolo de 1 quilo, a média aí de 2 horas. Aí, ela vendia o preço do bolo em torno de 50, 60 reais, dependendo do tipo do bolo, e ela tinha em torno de 20 reais de lucro, um exemplo, tá? Em 2 horas dava em torno de 10 reais por hora de lucro por cada quilo de bolo produzido. E o docinho decorado, né? Ela gastava 2 horas para fazer um docinho que ela ia vender por, sei lá, 20 reais, tá? Que tinha 15 de custo e ganhava só 5 de mão de obra. Então ela ganhava 2,50 por hora, tendo um baita de um trabalho fazendo um docinho decorado. E eu falei para ela, falei, olha, se você tiver 2 encomendas, né, de doce decorado e bolo, você não vai priorizar doce decorado, você vai priorizar bolo, porque ele te paga mais pela sua hora de trabalho, ele te remunera melhor. Tá? Você só vai pegar doce decorado quando de fato você estiver totalmente ociosa da produção de bolo. Tá? Então, esse tipo de situação fez com que porque assim, ela acabava deixando de pegar bolo porque ela tinha pego doce decorado. Tá? Então, o custo de oportunidade não era os 10 reais que ela estava ganhando ali por hora no bolo, mas os 2,50 que ela estava deixando de ganhar para ganhar os 10 reais do bolo. Esse é o custo de oportunidade. Tá? Então, assim, é que talvez está tendo uma confusão, Ana, de custo e lucro, tá? Mas não é assim o custo da produção, mas na verdade é da oportunidade que você tem de escolha entre 2 itens, tá? Então, a questão do custo de oportunidade, ele vai representar o valor associado à melhor alternativa não escolhida, tá? Então, nesse caso do bolo que eu falei, né, o custo de oportunidade entre produzir o bolo e o doce decorado está justamente no não ganho dos 2,50 lá do doce decorado, justamente porque ele é muito ruim, tá? Então, quando ela tiver a oportunidade dos dois, ela tem que optar pelo bolo, tá? Da mesma forma, né, e aí assim, por exemplo, se fosse realmente necessário, se o governo quisesse que ela produzisse, por exemplo, doce decorado, aí o governo deveria subsidiar, né, lógico que isso não vai acontecer, o governo deveria subsidiar para incentivar ela a deixar de fazer bolo para fazer o doce decorado, porque aí sim compensaria para ela, né, e para o governo que teria esse produto disponível para comercialização, disponível como não escasso, tá? Então, um outro exemplo, né, da questão que a economia traz, né, imaginem vocês uma fábrica de cadeira que produzia 10 cadeiras por mês no mercado, e esse mercado absorvia totalmente a produção dessas 10 cadeiras. Tá? Então, você produz ali, tem uma marcenaria, produz 10 cadeiras, e todo mês você vende essas 10 cadeiras. E, diante de uma nova oportunidade de negócio,
essa fábrica resolveu iniciar uma produção de um novo produto, que é a mesa. Ele só vendia cadeira, agora teve uma oportunidade boa, ele passou a fabricar mesa também. Porém, para eu colocar mão de obra e material para fabricar mesa, eu teria que deixar de produzir 2 cadeiras para alimentar essa demanda de 2 mesas, tá? Porque eu não quero contratar mais funcionário e eu não tenho mais espaço para estocar a minha madeira. Então não é uma questão de eu ampliar a minha produção, tá? Eu vou remanejar a minha produção. Então o custo de oportunidade está no valor perdido da venda dessas 2 cadeiras que deixaram de ser fabricadas. Eu abri mão de fabricar 2 cadeiras para fabricar 2 mesas. E aí, aonde que está a análise disso? Tá? Só vai ser vantajoso, por exemplo, vamos supor que eu tinha um lucro de R$ 50 por cadeira, tá? Então, só vai ser vantajoso eu produzir as mesas se esse lucro da mesa for maior que R$ 50. For 60, for 70, for 80, tá? Ou eu tenho um lucro maior para produzir mesa, tá? Ou eu tenho que ter alguém subsidiando isso, né? Um governo subsidiando para eu produzir essas mesas, já que a mesa é necessária para a economia, tá? Então, essa é a grande questão do custo de oportunidade. Muitas vezes eu tenho que abrir mão de um item em prol de outro. Oi, Ivani. Esse custo de oportunidade está relacionado a qualquer situação da vida? Por exemplo, a gente está estudando, abrimos mão de estar fazendo outras coisas, né, em detrimento do estudo, as minhas horas aqui, né, na escola. Isso vale para qualquer situação? Isso vale para qualquer situação, tá? Por exemplo, hoje, em tese, as pessoas buscam um curso de nível superior, tem várias razões, né? Mas a principal é a melhoria da qualidade de vida, né? Você quer fazer um curso superior para você ter mais possibilidades, por exemplo, de emprego, de trabalho, né? Para você ter uma melhor remuneração, e vários estudos apontam que o ensino superior remunera muito melhor, né, que abre mais chances de mercado de trabalho, mas vamos supor que o mercado de trabalho ele está valorizando, por exemplo, a mão de obra rápida, a mão de obra do ensino médio, por exemplo. Tá? Se isso acontecer, acho que até tinha uma questão do questionário falando sobre isso, né? Se acontecer, por exemplo, da mão de obra do ensino médio valorizar, o efeito disso vai ser a perda do ensino superior, né? Para que eu vou estudar, né? Para que eu vou, entre aspas, tá? Perder tempo estudando, sendo que se eu estudar 5 anos, eu vou ganhar nem R$ 50 a mais, eu posso ganhar, sei lá, menos ou igual que eu ganho como ensino médio, tá? Então, perdão. O custo de oportunidade, ele se aplica sim, né, no dia a dia, na vida da gente, tá? De manhã você tem um exemplo também, às vezes, de ir numa festa, né? Às vezes eu posso tomar uma escolha, né? Às vezes tem 2 opções, né? Eu posso ficar em casa ou eu posso sair para uma festa, né? E aí, muitas vezes, na escolha dessa oportunidade, desse custo de oportunidade, eu posso me dar bem em casa, ou eu posso me dar mal na festa, né? Ou eu posso me dar bem na festa, me dar mal em casa, né? Passar mal, sei lá, né? Enfim, tem o custo de oportunidade, ele pode ser aplicado a vários outros assuntos, tá? E assim, o que você leva em consideração nele é a vantajosidade, tá? E ele também se aplica, por exemplo, nas decisões de governo, né? Então, o fato, por exemplo, do governo de Mato Grosso ter erguido a Arena Pantanal ali em Cuiabá, fez com que naquele espaço você não pudesse erguer um hospital, fez com que naquele espaço você não pudesse erguer uma escola, tá? E aí, o único jeito de você compensar isso é tentar fazer algumas modificações. Por exemplo, a Arena Pantanal, ela tem uma escola técnica funcionando dentro dela, ela tem a vigilância sanitária funcionando dentro dela, e ela está servindo hoje como um centro de triagem lá da Covid-19. Então, é um estádio que hoje ele é tudo menos um estádio, né? Ele funciona de várias formas, mas não é um estádio, né? Outra questão, por exemplo, na escolha do VLT em Cuiabá, né? A partir do momento que se escolheu o modal VLT, que diga-se de passagem, era inviável, era antieconômico, né, foi gasto quase 1,2 bilhão sem terminar, o fato de ter escolhido o VLT já matou a escolha do BRT, que é o ônibus, né? E já matou também
o trânsito de carros ali, porque já foi construído trilho, como é que você vai andar de carro em cima de trilho, em cima de trincheira que foi aberta, né? Então, o custo de oportunidade ele leva muito em consideração, né? Eu rejeito a possibilidade de construir um centro esportivo, um estacionamento, né? Para construir outras obras, outras questões, outros prédios, tá? Entre outras situações. Então, no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal, ela pune, né, o gestor que muitas vezes descumprir isso, tá? Por exemplo, tinha muito município que ele fazia campanha, por exemplo, para incentivar a arrecadação. Muito IPTU antigo, e aí o prefeito, né, o gestor ia lá e fazia os programas de refis, de refinanciamento de dívida, os programas de parcelamento, para incentivar as pessoas a quitarem os impostos atrasados. Só que para isso tem que ter um estudo. Ele vai falar assim, eu vou renunciar a juro e multa na perspectiva de arrecadar um dinheiro que eu não tinha previsão mais de arrecadar, tá? Se ele desconsiderar o valor do principal, que é o valor da dívida mesmo, do imposto, sem o juro e multa, ele pode incorrer em renúncia de receita e ele pode ser responsabilizado civil, criminalmente e administrativamente por isso, tá? Então, o custo de oportunidade ele não é definido só em termos monetários, mas também pode ser definido em termos de qualquer coisa que pode ser valorada pela pessoa ou ente envolvido, como você perguntou, tá, Ivani? Então, muitas vezes, né, eu posso utilizar o custo de oportunidade para decidir, por exemplo, se eu quero casar ou ficar solteiro, né? Então, eu vou colocar lá os prós de ser solteiro, os contras de ser solteiro, os prós de ser casado e contras de ser casado, né? E vou colocar isso numa balança e aquilo que eu entender que para mim é mais prejudicial, eu vou renunciar, tá? Então, eu escolhi casar. Então, você sabe que automaticamente você está renunciando à escolha de outros companheiros ou companheiras, né? Então, isso é a questão do custo de oportunidade, né? Será que essa esposa, esse marido, vale mais do que aqueles que eu não vou ter, né? Essa é a pergunta que se faça, que não respondam, tá? Não é para responder. É uma pergunta retórica. Então, brincadeira. Essa é a questão do custo de oportunidade, tá? Muitas patrimônios, né? Por exemplo, aqui em Cáceres, que é uma cidade antiga, histórica, 200 e poucos anos, você tem uma briga muito grande aqui na cidade de algumas pessoas que querem derrubar alguns prédios históricos, tem prédio histórico caindo aos pedaços, caindo em cima de gente, caindo em cima de cachorro, aquela coisa toda, e você tem o grupo que defende a reforma desses prédios e o grupo que defende a venda, né, derrubar o prédio e fazer um prédio novo em cima. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque é um prédio histórico, né, você tem leis, você tem regulamentos que diz, né, ao mesmo tempo você tem um buraco aí, porque, é um prédio histórico, tem 20 familiares que estão dividindo essa herança. Desses 20, você não vai conseguir uma unanimidade em todo mundo em fazer uma cota e reformar aquele prédio, né? E ao mesmo tempo que os órgãos públicos querem que você mantenha esse prédio, ele não te ajuda com um centavo a manter esse prédio. Então, peraí, você não pode reformar de qualquer jeito, você não pode derrubar, você é obrigado a manter, tá? Então, isso gera questionamento, né? Isso precisa de muita discussão ainda aqui no Brasil, tá? Então, dada a escassez de recursos da economia, os agentes econômicos são obrigados a fazer escolhas, né? Quando um bem é escasso, os indivíduos são forçados a escolher como vão utilizar esse bem. Em consequência disso, passa a haver uma troca, né? Você vai satisfazer uma necessidade e você vai deixar de satisfazer outra. E existe um negócio chamado de curva de possibilidade de produção, que é onde mostra as trocas que os indivíduos, as empresas ou os governos são obrigados a fazer por conta da escassez de recursos. Então, suponhamos que uma determinada sociedade, onde exista um certo número de indivíduos, uma certa tecnologia, um número de empresas limitado, instrumento e produção de recurso natural, a produção total dessa sociedade tem um limite máximo, que a gente vai chamar de pleno emprego. Tá? O que significa o pleno emprego? Se eu colocar todo o nível de produção, né, e todos os recursos disponíveis, todos os trabalhadores, né, todos os instrumentos, toda a tecnologia,
os recursos serão plenamente aproveitados. Então, vamos supor que essa economia dessa cidade que a gente está falando produz apenas 2 tipos de produtos, que são alimentos e roupas, tá? Você só tem esses 2 produtos. Então, haverá sempre uma quantidade máxima a produzir mensalmente de roupa, tá? Então, assim, eu posso ter um número máximo de 100% de roupa e 0% de alimento, eu vou ter uma situação de 100% de alimento e 0% de roupa, tá? E entre as quantidades máximas de roupa e alimento que pode ser produzida, existe uma série infinita de possibilidades de combinações de quantidade de roupa e alimento que pode ser produzida naquela sociedade, tá? Então, exemplificando aqui, tá? Eu tenho 6 alternativas de... tá aqui o mouse. De produção. Então, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, 4, 5 e 6, tá? Perdão. Essas alternativas estão aqui, tá? Então, na alternativa 1, eu estou produzindo, por exemplo, 160, na verdade aqui está 180 roupas, né, milhares de roupas, e apenas 10%, 10 toneladas de alimentos, tá? Que seria a alternativa 1. Então, eu tenho aqui e tenho, tá? Opa, bem tortinho aqui. Essas 10%. À medida que eu for diminuindo a quantidade de roupa, tá? Aqui eu tenho a situação 2. À medida que eu vou diminuindo a quantidade de roupa, eu vou poder aumentar a quantidade de alimento produzido, tá? Ao ponto que na situação 6, tá? Na alternativa de produção 6, é onde eu produzo o mínimo de roupa, que é 60 mil roupas, tá? E eu posso produzir 60 toneladas de alimentos, tá? Então, é isso que a gente chama de curva de possibilidade de produção, tá? Eu tenho um recurso, tá? E eu só posso destinar entre uma alternativa e outra. Isso acontece nesse exemplo do bolo que eu citei, isso acontece, por exemplo, com quem produz da cana-de-açúcar, o etanol e o açúcar, né? Então você não consegue, não são subprodutos, você consegue ou destina a cana-de-açúcar para etanol, ou destina a produção para açúcar, tá? E aí, o que vai decidir, por exemplo, se eu vou produzir cana-de-açúcar ou etanol? O preço de mercado e o custo de produção, né? Então, por exemplo, vou chutar aqui, que eu não sei também, tá? Mas se com 1 tonelada né, deixa eu pegar aqui, 1 tonelada de cana-de-açúcar, eu faço, por exemplo, 1.000 litros de etanol. Gente, parecendo criança desenhando aqui. Tá? Eu não tenho aquela caneta para desenhar, tá? Né, 1 tonelada de cana-de-açúcar, eu produzo 1.000 litros de etanol, e eu vou ganhar, sei lá, R$1 por litro, né? Então, vou ter um total de R$1.000. Aí, para produzir o açúcar, eu vou também pegar mesmo 1 tonelada de cana, eu vou produzir 800 quilos de açúcar, tá? Mas o açúcar está R$1,50, tá? O meu lucro por quilo, por tonelada de açúcar, dá R$1,50. Então, nessa situação aqui, eu vou produzir, em tese, mais açúcar, né? Se eu tiver para quem vender esse açúcar, não adianta eu produzir e não vender também, né? Mas se eu tiver o mercado para consumir esse açúcar, eu vou mudar minha possibilidade de produção mais para açúcar do que para etanol. Vou zerar etanol? Não, porque eu sei que tem consumo de etanol também, tá? Só que entre esses dois eu vou querer produzir mais açúcar do que etanol. A gasolina aumentou muito de preço, o etanol subiu. Opa, o etanol subiu aí 15 centavos, já vai mudar o meu ponto de equilíbrio, já vai mudar um pouco a minha forma de pensar como é que eu vou direcionar essa produção, tá? Então, tem um pouquinho de cálculo aqui, mas é simples, tá? Não tem cálculo, já vou adiantar, não tem cálculo na prova não, tá? Até que uma parte da ementa da disciplina tinha cálculo, mas eu optei por não colocar, tá? Só esses mesmos que a gente vai fazer durante as aulas para exemplificar, para ficar um pouquinho mais fácil, menos difícil aí de entender. Então, essa curva, né, da possibilidade de produção, ela diz isso para a gente, né? E aí, como é que você quer designar o recurso, né? Então, ela vai ilustrar várias possibilidades de combinação intermediária entre roupa e alimento, e ela vai indicar todas as possibilidades de produção de alimento e roupa nessa construção econômica hipotética aqui que a gente está fazendo. Então, a curva de possibilidade de produção é um conceito bem teórico para ilustrar a capacidade produtiva de uma sociedade,
tá? Quando eu estive em Campos de Júlia no passado, eu vi que a cidade toda é quase rodeada por plantação, né? Então, muitas vezes, você tem alguns critérios que vão influenciar na escolha dessa produção, né? Então, o preço, por exemplo, da soja, o preço do milho, né? O preço do algodão, isso tudo vai acabar influenciando na decisão de plantar ou não plantar, né? Esse ano, na verdade, do ano passado para cá, eu observei um aumento muito significativo na produção de milho, né? E tem vários fatores relacionados a isso, desde uma usina de produção de etanol através do milho, acho que instalada em Sinop, né? Até mesmo um uso um pouco maior na questão de ração para gado, né? Teve um crescimento muito grande aí da pecuária confinada. E uma questão também bem interessante é que aqui no Brasil, a parte do agro, do campo, ela tinha como produzir muito, mas não tinha onde armazenar. E muitas vezes, quem produzia tinha que vender rápido a sua produção, porque ele não tinha como armazenar, isso ficava no tempo. E aí você armazenava onde? Naqueles silos grandão, naqueles armazéns gerais, né? E aí vocês já viajaram, você deve ter visto aquelas bolsonas, parece uma bexigona grandona esticada, que serve para armazenar grão, serve para armazenar algumas outras coisas, e isso barateou muito o custo de estocagem. Então isso deu uma margem maior para o produtor poder negociar o produto sem ter aquela pressa de vender, porque ele já conseguiu estocar ela de uma maneira economicamente viável. Tá? Em outras palavras, observando aquela curva, para a gente conseguir uma quantidade adicional de um bem, né, de alimento, por exemplo, a gente precisaria renunciar à quantidade crescente de roupa, né? Tendo em vista que as combinações não possibilitam aumentar os dois ao mesmo tempo, tá? Porém, pessoal, o que é de fato conhecido como crescimento econômico é justamente quando você consegue expandir, tá? Quando você consegue expandir a capacidade da curva de produção, das possibilidades de produção. Mas, professor, como que isso acontece, tá? Lembra que eu comentei com vocês, agora há pouco, que, né, cada vez mais, por exemplo, uma área de plantio de soja, de milho, elas têm rendido uma produção cada vez maior, né? E por que está tendo essa produção cada vez maior? Maquinário mais eficiente, semente geneticamente modificada para produzir uma quantidade maior, uso de técnicas agrícolas aperfeiçoadas, né? Então, o fato de você ser mais eficiente, tanto do ponto de vista da tecnologia, do recurso humano, do capital, né, da terra, né, daqueles fatores de produção, faz com que você tenha esse crescimento econômico. Então, você vê que você pode aumentar aqui, por exemplo, aqui a quantidade de 10, aqui a quantidade de 12, né? A tonelada de alimento. De roupa passou de, sei lá, 80 para 100 aqui, tá? A 100 eu tenho que aumentar ou diminuir o outro. Por quê? Porque eu me tornei mais eficiente, me tornando mais eficiente nos recursos, nos fatores de produção, eu consigo aumentar a minha produção, tá? Então, para as firmas, né, para as indústrias, também é possível construir uma curva de possibilidade de produção semelhante ao exemplo, né? Mas no lugar dos bens produzidos para a sociedade, construiremos a curva de possibilidade considerando os produtos produzidos por essa firma. Uma empresa precisa sempre decidir quais produtos produzir e em que quantidade produzir. E será essa interação entre preço e quantidade de mercado que vai dar essa resposta do que produzir e para quem produzir. Supondo-se, né, que os empresários são um agente racional, inteligente, e que vão procurar sempre economizar os fatores escassos com o objetivo de maximizar o lucro. Então, não é porque a minha indústria tem a possibilidade de produzir 10 unidades de um determinado item que eu vou produzir os 10. Eu vou produzir se eu tiver para quem vender, se eu tiver para quem comercializar, né? Porque se eu produzir para ficar parado, não compensa, né? Compensa, às vezes, eu nem produzir, compensa eu nem abrir, compensa eu nem funcionar, né? Compensa, né? Ainda mais agora nesse período de pandemia, né? Os empresários estão tendo que ser altamente criativos, né? Para que o negócio dele não feche, para que o negócio dele não quebre, justamente porque a economia está num movimento ainda em decrescente, tá?
por conta dessa situação, tá? Então, de acordo com esse gráfico, né, se houver uma expansão dos fatores de produção, né, ou se houver um melhor aproveitamento dos recursos produtivos já utilizados, ou ainda, se a tecnologia utilizada sofrer algum avanço, né, haverá crescimento econômico, que é aquilo, que a gente busca, tá? E essa curva, ela vai se deslocar para a direita, tá? Que é para onde, que justamente é onde ele vai aumentar. Lembrando que aqui ele sempre está aumentando, tá? Então, para cima ele aumenta, para o lado aqui ele aumenta. Isso significa que a economia poderá dispor de maiores quantidades, tanto de alimento quanto roupa. E com isso, ela diminui a escassez, né? E aí você diminui a escassez de que forma? Com o crescimento econômico, tá? Então, eu sei que é bastante coisa, tá? O Manuel está perguntando aqui se tem empresa que contrata especialista para estudar mercado, tá? Tem sim, Manuel. Tem pesquisas de mercado, tem algumas pessoas que formam justamente para estudar demanda, para fazer pesquisa com o consumidor, para fazer pesquisa de aceitação. E aí eu vou citar um exemplo, tá? Vocês estão percebendo que cada vez mais a sociedade busca se alimentar de forma mais responsável, mais como é que eu posso dizer, mais saudável, né? Então, teve um tempo que a Coca-Cola, ela fez um estudo para saber qual era o nível de açúcar que ela deveria colocar no refrigerante. Ela sabia que parece que o índice estava entre 8 e 12 gramas de açúcar por 100 ml, salvo engano, de refrigerante, tá? E aí ela desenvolveu vários refrigerantes com 8, com 8,5, com 9, com 10, com 11, para saber, na verdade, qual era o índice de maior aceitação, né, dentre os pesquisados. Então, o tempo todo, você tem empresa fazendo pesquisa de produto, pesquisa de mercado, né? Hoje, por exemplo, vocês perceberam alguns meses atrás aí algumas propagandas, algumas empresas inovando, às vezes, na publicidade, e isso às vezes tem efeito positivo, isso às vezes tem efeito negativo, tá? Então, muita gente boicotando marca porque ela fez propaganda sobre tal assunto, então isso às vezes acaba acontecendo, tá? Por exemplo, acho que vocês lembram recentemente do caso da Tami, a filha da Gretchen lá, que fez a propaganda, agora eu não lembro se foi para a Natura, qual foi a empresa que ela fez a propaganda, tá? E assim, teve muita discussão em redes sociais, Natura, obrigado, Letícia. Teve muita discussão em rede social, muita campanha, por exemplo, para boicotar a Natura, para não comprar produtos da Natura, só que isso para o mercado financeiro foi importante, foi interessante. As ações da Natura valorizaram naquela semana, porque muita gente discutiu, falou, alguns contra, alguns a favor, né? Mas do ponto de vista social, isso foi, não estou julgando que foi certo ou errado, tá? Estou fazendo análise aqui econômica da situação. Do ponto de vista econômico-social, foi interessante para a Natura ter feito esse tipo de campanha, esse tipo de propaganda, tá? O julgamento de certo e errado cabe a cada um de vocês, tá? Não vou induzir aqui, mas a análise do ponto de vista econômico é que isso trouxe um resultado esperado para a empresa. O que não aconteceu com outras propagandas aí de outras empresas há algum tempo, em que as pessoas de fato boicotaram, de fato teve queda na venda, tá? Aconteceu com a Coca-Cola, lembra do rato na Coca-Cola aquela vez? As vendas despencaram de Coca-Cola, né? E foi um cara que sabotou lá, que botou um ratinho lá dentro. O processo produtivo é bem complexo, né? Não tinha como ter parado uma Coca-Cola, um rato dentro da Coca-Cola, tá? Então, com isso, eu encerro aqui, tá? Quase encerrando aqui, perdão, a aula de hoje, tá? Só para finalizar aqui, que os agentes econômicos, as famílias, as empresas e o governo precisa reduzir o consumo atual e direcionar parte do recurso, né, para essa poupança, para que essa poupança fique disponível para um futuro investimento que vai ajudar nesse crescimento econômico. Por isso que muitas vezes é necessário você poupar para você poder fazer investimento e com o investimento você ter o crescimento econômico, tá? E um outro elemento importante para o crescimento econômico, né, tal quanto investimento, é a divisão do trabalho.
né? Então, o aumento da divisão do trabalho permite que os trabalhadores se tornem mais produtivos com o aumento da especialização do trabalho, elevando também os volumes negociados no comércio, que aí pega um pouco da teoria de Taylor, né, dos princípios da especialização do trabalho. Né, então, agora sim, eu encerro, tá, a aula, e vou falar um pouquinho ainda do que o Francisco aqui falou dos casos, tá? Mas, Francisco, o que eu falei um pouquinho mais no início da aula era só a questão de que eles já estão disponíveis para download, caso vocês queiram baixando e conhecendo os casos, né? E caso vocês queiram, né, se você já respondeu o questionário, já teve nota lá, né, já as 2 tentativas, se quiser já iniciar, então, o trabalho em grupo, pode iniciar, né? Só ver se os outros membros do grupo também já finalizaram, tá, o trabalho, o questionário deles, perdão, e aí já pode iniciar a discussão, já pode começar a fazer, tá? A Georgina está perguntando aqui se a matéria de hoje inclui no questionário, né? Sim, hoje eu acho que algumas questões que eu cadastrei do questionário tá no conteúdo de hoje, tá? Em várias, na verdade, que eu falei que estão lá no questionário, e o que eu tinha de conteúdo para o questionário é até essa aula de hoje, tá? Então é da aula de hoje para trás, tá? As próximas unidades, a próxima aula é da unidade 3, que já vai entrar na curva de oferta e demanda, tá joia? Professor, eu arrependi de ter feito a prova antes dessa aula, professor. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu teria me saído um pouco melhor. Agora já... né? Espera as aulas para a gente explicar certinho, tá? Mas não tem problema não, tá? E são 2 tentativas, lembrando, tá? Às vezes você respondeu uma, tem uma segunda ainda, tá? Professor, quando estiver se aproximando mais para o término do estudo dos casos, o senhor vai fazer uma abordagem ligeira sobre o assunto, não é? Vou sim, tá? Na verdade, a nossa próxima aula é no dia 21, né, na sexta-feira, que é o dia que encerra o questionário, tá? Então, eu vou focar nessa aula do dia 21 um pouco mais no questionário, mas eu devo tirar uns 5 minutinhos aí para falar dos trabalhos, dos grupos, tá? Já no dia 22, que é quando abre, que é o sábado, por mais que não é dia de aula meu, eu só vou dar uma acompanhada nos grupos para saber se os grupos já se conversaram, se os grupos estão acontecendo, se tem algum aluno, por exemplo, do grupo que não apareceu, que não contactou, tá? Porque como a gente tem aluno de outros campos aí, pode ser que talvez não ele só matriculou, mas desistiu, tá? Então, não está fazendo a disciplina. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu só comentei dele agora, porque como já tem quase, da turma de vocês, acho que 27 ou 28 que respondeu o questionário, mais da metade da turma, né? Então, se já quiser ir adiantando, né? Eu não sei como que tá as outras disciplinas aí, mas se tiver um tempinho e já quiser ir adiantando, já pode ir adiantando, tá joia? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor... Luana, depois Odineia. Tá, eu tenho uma dúvida com relação ao último slide ali, professor, que eu fiquei em dúvida mesmo, pode ser uma coisa até boba. Quando o senhor diz ali que essa poupança, talvez meu raciocínio esteja incorreto, mas assim, quando uma sociedade deixa de consumir, como aconteceu agora, né, nesse período que a gente passou né, estamos passando ainda pela pandemia, entende-se que esse dinheiro que nós estamos deixando de consumir, que nós estamos poupando, de certa forma, ele é como se ele tivesse ficado parado na sociedade, né, na economia, e aí o governo, ele utiliza esse dinheiro, né, parado, para utilizar, para reinvestir, para dar para a sociedade, ou para os empresários, para eles com juros mais baixos, com uma taxa mais baixa, para que eles possam estar reinvestindo na economia novamente, ou o meu raciocínio não está correto? Não, assim, Luana, quando eu falo, por exemplo, de você poupar, por exemplo, recurso, é no sentido de você ser mais eficiente. Por exemplo, vamos pegar na casa da gente, né? Vamos supor que a conta de energia vem em torno de R$300, né? Vamos chamar que esses R$300 é o gasto nosso com energia, que é necessário para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vivência, né?
Se eu conseguir ser mais eficiente, né, se eu conseguir, por exemplo, trocar as lâmpadas da minha casa, né, para gastar menos energia, ou eu economizar um pouco mais no ar-condicionado, eu vou gerar uma poupança. Eu não preciso gastar tanto, tá, para que eu viva, por exemplo. Eu posso economizar um pouco, não vou me apertar tanto e vou fazer uma certa poupança. Essa poupança que eu vou economizar, por exemplo, numa conta de energia ao longo do ano, pode me gerar, por exemplo, a compra de uma geladeira que vai ser mais econômica ainda de energia, né? Ou posso poupar durante alguns anos que eu vou conseguir investir numa placa solar que vai me gerar uma certa eficiência. E essa eficiência, essa economia para um posterior investimento é o que a gente chama de crescimento econômico, tá? Não sei se... Tá, então está relacionado a questão de custo de produção. Isso, eficiência de produção, tá? Quanto mais eficiente eu for, quanto eu conseguir produzir mais com menos, melhor, tá? Melhor para a economia, melhor para a sociedade, que vai pagar por um produto de forma mais barata, tá? E melhor para o governo, que pode também, por exemplo, otimizar recurso, em vez de ele subsidiar, em vez de ele dar incentivo, dar financiamento, ele pode utilizar isso em outras áreas que estão mais ineficientes ou mais deficitárias, certo? Ok. Tá joia. Qualquer outra dúvida pode perguntar. Odineia? Professor, Sim? deixa eu me localizar uma questão aqui. Deixa eu ver uma coisa. Será que, talvez, de repente, o senhor poderia dar uma olhada? Uhum. A questão, eu fiz a prova do questionário, e lá no número 5, ele pedia para você marcar a falsa, Uhum. né? E eu tinha a plena certeza, talvez, eu não sei, eu acho que, ou pode ser que eu tenha me equivocado. Talvez o questionário talvez esteja equivocado, mas de repente o senhor poderia dar uma olhada. Porque eu pesquisei isso várias vezes e errei essa questão. Hein, Odineia, faz o seguinte, depois você printa no celular ou no computador e me manda certinho qual questão que foi, porque assim, pessoal, pode ter acontecido, às vezes, de eu ter cadastrado alguma questão equivocada, a resposta errada, porque eu cadastrei mais de 50 questões em menos de 2 dias, tá? E aí pode acontecer. Teve uma questão, isso eu comentei de manhã, esqueci de falar com vocês. Teve uma questão que eu cadastrei do questionário, que na verdade ela não saiu com o feedback. Porque, por exemplo, quando você acerta, aparece verdinho lá que você acertou, né? Quando você erra, aparece o feedback lá em vermelho. Teve uma questão que eu cadastrei, que fala daqueles recursos limitado, que ela não aparece nada, ela fica toda em branco, entendeu? Quando você acerta, ela vai aparecer o verdinho. Mas quando você erra, ela não aparece o vermelho, ela fica em branco, como se você... Aí até teve uns 2, 3 alunos que entrou em contato comigo e falou, professor, mas eu acertei essa questão. Eu falei, não, você não acertou, você errou, tá? Então, mas só me manda depois no privado, no WhatsApp, que eu dou uma olhadinha assim. E se, por acaso, o gabarito está errado, eu consigo anular essa questão e atribuir o ponto dela, tá? Se o meu gabarito está errado, o cabelo está errado, eu anulo a questão e atribuo o ponto, tá? Fica tranquilo. Só me passa certinho que eu consigo, tá? Tá, eu te mando depois. E outra pergunta que eu queria fazer sobre a prova que o senhor vai fazer lá depois, lá pro dia... Esqueci a data agora, mas é a última prova. Ela vai ser desse conteúdo todo, ou ela vai desconsiderar a unidade 1 e a unidade 2, porque a gente já fez uma avaliação de certa forma, tem um estudo do caso, e a gente vai dar para baixo da unidade 2. Não, provavelmente vai ser das unidades 3, 4 e 5. A unidade 1 e 2, assim, não que ela não vá cair, mas, por exemplo, um conceito base do que é economia, escassez, talvez caia. Mas fiquem tranquilos que para a prova, assim, diretamente os conteúdos da unidade 1 e 2 não vão cair, tá? E eu vou fazer para a prova um resumo certinho para vocês estudarem, ó, esse material, esses slides aqui, tá? E assim, até falando um pouquinho da prova, que vai ser dia 16 de setembro, tá? Eu até conversei com o professor Joacir, porque teve gente da de manhã que matriculou à noite, da noite que matriculou de manhã. Então, como que vai acontecer a nossa prova? Eu vou falar um pouquinho aqui. A gente vai falar detalhadamente dela, mas já vou adiantar aqui. No dia 16,
eu vou fazer uma revisão de 1 hora, pelo menos, antes da prova, tá? Com esse material que eu vou passar para vocês estudarem, eu vou tornar a revisar ele com vocês, tá? E aí, terminou a revisão, vou dar uns 5, 10 minutinhos, eu vou abrir como se fosse um questionário, né? Só que é uma tentativa e o tempo é mais curto, tá? Então, eu vou abrir nas duas turmas, tanto turma 1 quanto turma 2, eu vou abrir de manhã, por exemplo, das 8h30 até umas 10 horas, tá? E à noite também, tá? Eu vou reabrir tanto para a turma 1 quanto a turma 2 no horário da noite. Então, você tem 2 horários que você pode fazer a prova, o horário que ficar melhor para você. A pessoa quer fazer, eu sou da noite, quero fazer de manhã. Nem precisa me avisar. Eu sou da manhã, quero fazer à noite. Tranquilo, tá? Das duas turmas, vai abrir simultâneo, vai fechar simultâneo, tanto de manhã quanto à noite. Certo? Ok. Obrigado, professor. Eu estava preocupada com esse conteúdo. Falei, meu Deus, porque são conceitos que eu não domino. Sim, eu nunca ouvi falar, né? Nossa, eu tive uma dificuldade enorme no questionário sobre agente econômico. Uhum. Igual a Ivani, se eu tivesse assistido a aula de hoje para fazer o questionário, tenho certeza que eu teria acertado essa. Tá. E essa eu errei, porque eu não encontrava, porque eu estudei só a unidade 1 e a unidade 2 e eu não vi essa aula. Uhum. Que eu ainda estou meio confusa com o sistema. Uhum. Não, Tanto assim, que na aula da outra aula, eu achei que eu ia abafar, porque eu tinha lido, assistido seu slide, lido o slide, assistido a aula gravada, cheguei na hora, era outra atividade, era outra, talvez não prestei atenção e tal, então, assim, é muita matéria, a gente está meio confuso, é muita coisa na cabeça, assim, mas eu também tive uma, e esses conceitos de agente econômico, essas coisas, eu ainda preciso me aprofundar um pouquinho, porque eu não acho que não entrou ainda na cabeça, não. Não, tranquilo. Tentei concentrar hoje, mas não sei. Não, tá mas eu vou assistir a aula do senhor de novo, né? Que ela vai ficar, depois o senhor vai disponibilizar ela. Sim, daí sim. eu acho que até lá, daí eu consigo me localizar. Não, mas beleza. de antemão, muito obrigada, tá, professor? Professor, Oi, sim. uma pergunta pessoal. Eu vi que o senhor parece que o senhor deu uma emagrecida, foi por conta do contágio com o coronavírus? Como é que foi aí? Porque eu tô vendo que o senhor tá meio abatido, parece. Eu perdi, acho que quase uns 3, 4 quilos com essa Covid, porque eu perdi... Eu percebi que o senhor tá mais magro do que quando a gente viu você aqui em Campo de Julho. Eu perdi o olfato e o paladar, então para mim, comer e não comer era quase a mesma coisa. Se eu comer um bife e uma pipoca era quase a mesma coisa, tá? Mas graças a Deus eu recuperei, né? E que bom. A Wilsilene perguntou aqui da duração da prova. São 10 questões e ela vai durar entre 1h20 e 1h30. É tempo suficiente para fazer, tá? Pode ficar tranquila, que esse tempo da prova é suficiente, né? São 10 questões, eu apliquei, assim, a minha experiência de ter aplicado essa prova em outras turmas, em outros momentos, o tempo médio que o pessoal gasta é 1h, 40 minutos. Eu vou dar o dobro, quase triplo desse tempo para fazer, tá? Porque levando em consideração que a internet pode cair, levando em consideração que pode desconectar, né? Então esse tempo já é para isso. Então, assim, dessa nossa disciplina, vou falar um pouquinho mais para frente, mas é esse dia que eu preciso que vocês tenham uma internet boa, um computador bom, para estar podendo fazer a prova, tá? Com segurança, tá? Georgina, essa aula eu vou tentar carregar ainda hoje no SIGA, tá? Mas se eu não conseguir hoje, no mais tardar amanhã, até 9 horas da manhã já vai estar disponível, tá joia? Porque eu termino de gravar, o Google demora um tempo para processar e disponibilizar ela para mim, tá? Mas estourando amanhã, 9 horas da manhã já está disponível no SIGA, certo? Então, pessoal, vou interromper aqui porque já está estourando o nosso tempo, tá? Já está dando quase mais 1 hora essa segunda aula aqui. Fiquem à vontade para tirar dúvida no WhatsApp, no ambiente aqui, tá? Por e-mail, na ferramenta que você se sentir mais confortável. E qualquer dúvida aí, pode me perguntar, tá? Sem problema nenhum. Então, uma boa noite e um bom descanso para todo mundo. E até sexta-feira na nossa próxima aula, que a gente vai iniciar a unidade 3. Joia? Um abração aí, bom descanso.